palavra e levar para aqueles que não sabem. Senhor, que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, os que estão aqui, os que não pôde vir, e que eu agradeço, Senhor, por trazer a gente aqui novamente. Amém. Glória a Deus. Então tá, minha mãe, desculpa cortar a senhora. Pode continuar, por favor. Vou começar então. No verso 22, dizendo: se os sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que Deus entregou-os às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pode falar alguma coisa? Fica à vontade de expressar o que você entendeu. Espero que eu dou conta, né? Quando fala que os sábios tornaram-se loucos, é porque os homens estudam, o cientista estuda, mas quando nós desonramos a Deus, quando nós tiramos a glória de Deus, quando eles estudam, eles tornam-se ateu, não acreditam em Deus mais. Então, quando ele se torna ateu, eles se torna louco, porque quando ele se torna louco, não reconhece que o nosso Deus é supremo e ele existe. Então, essa é a minha opinião, né? Nesse verso 22, pastor. Se eu quiser falar alguma coisa... Você pode falar dos 4 aí, depois eu pergunto os irmãos e dou a minha fala também. Tá. E mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de ave e de quadrúpedes e de répteis. Esse aqui é na Índia, eles adoram o boi, né? Em alguns países eles adoram cobra, eles adoram as aves e adoram o próprio homem, que eles fazem uma estátua, uma imagem como de alguém que eles acham que já morou aqui na Terra, né? Como Maria, como São Pedro, que eles falam, né? Muitos apóstolos do Senhor Jesus, eles fazem a imagem deles e adoram eles como se fosse o nosso Deus. Muitas pessoas fazem isso, né? Então, aqui eles mudaram a glória de Deus, eles tirou a honra de Deus para pôr nos ídolos, para pôr nas imagens de escultura, para pôr nos animais, que Deus fez os animais para que nós pudéssemos dominar sobre eles. Aí eles fazem eles como um Deus, né? Tira a glória de Deus para dar para os animais, né? Aí eles se tornam loucos nesse sentido aqui também. Eles se tornam loucos, deixar a glória de... Quando nós tocamos na glória de Deus, nós se tornamos loucos, né? Pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrar o seu corpo entre si. Quando nós deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar as imagens, adorar o homem, né? Até nas paixões, quando a gente é apaixonado, a gente tira a glória de Deus e põe no homem. Então, quando nós fazemos isso, nós também se tornamos loucos. Aí Deus fala aqui, ó, pelo que também Deus entregou eles aos concupiscências à vontade do seu coração. Ó. Já que vocês me honram, me respeitam, então faz o que vocês quiserem fazer aí, né? Mas quando a pessoa faz o que nosso coração quer, nós desonramos o nosso corpo. E quando nós pecamos contra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nós cometemos pecado. Nós afronta Deus, né? Quando uma coisa é você pecar fora do seu corpo, mas quando você toca no seu corpo, que é templo do Espírito Santo, você peca mais contra a Deus. Essa aí. Pois mudar a verdade de Deus é mentira. Igual eles estão fazendo lá no Brasil e no mundo, né? Eles querem falar que as coisas que nós somos, que o povo crente é um povo, como é que fala? Como é que fala? Eles estão fazendo a verdade
que era a verdade se tornar em mentira. Eles estão fazendo isso hoje. Pois mudaram a verdade de Deus. Igual eles falam assim, Deus falou o homem e a mulher, só existe o homem e a mulher. Foi o que Deus fez lá no Jardim do Éden. Aí eles querem que existe mais de uma pessoa, mais um, que é uma pessoa que é mais ou menos, não é nem homem e nem mulher, né? Então, eles estão mudando a verdade de Deus aí. Que a verdade de Deus é só o homem e a mulher. Isso quer tornar isso em mentira. Aqui também, pois mudar a verdade de Deus é mentira e honraram e servir mais a criatura do que ao Criador. Aqui também está falando sobre a idolatria, né? Está falando sobre a idolatria. Eles honram. Tem gente que, às vezes, um artista vai num lugar, ixi, aquele falta desmaia. Aquilo é uma honra que eles estão dando para aquele artista. Às vezes, a gente ama demais um animal, um cachorrinho. Ah, meu cachorrinho. Aquilo ali. A minha irmã tem um cachorro, tem a cinza do cachorro dela até hoje, em cima dentro de uma caixinha. Eu falei para ela, joga essa cinza fora, você está idolatrando esse cachorro. Ela não joga. Eu falei tanto para ela, minha filha, você está idolatrando esse cachorro. Joga a cinza desse cachorro fora. Você está pondo ele acima de Deus quando você faz isso. O cachorro morreu, joga fora. É assim. Ele não tem que idolatrar. Meu cachorrinho. Não. A gente tem que esquecer. Aquilo lá não é Deus, aquilo lá não. Aqui apenas conviveu com a gente ali naqueles momentos. Mas aquilo lá não é tão importante, não. O importante é nosso Deus. É bendito eternamente, amém. É só isso aí que eu acho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Acho bom as pessoas dar suas opiniões, né? Falar o que acham do versículo e trazer algumas exposições da própria vida. Isso é muito bom, né? Mas ali, só para dar uma recapitulada, minha mãe falou muito bem. O versículo 22 fala assim: chamando-se a si mesmos de sábios, tornando-se tolos. Né? Que é isso, irmãos, né? Aqui nós estamos falando, nós temos que sempre lembrar de quem nós estamos falando, né? Do povo romano. O povo romano. O povo romano parece muito o estilo do povo de hoje, né? Eles eram um povo muito liberais na área sexual, né? Havia gays, lesbianas, homossexualismo. O que é que eu posso dizer? Eles adoravam deuses, né? E eles gostavam muito de democracia, né? Que todo mundo tem liberdade de ser, as mulheres tinham liberdade de ser como os homens já naquela época na sociedade romana. Então era um pouco mais liberal, né? Se você for lá para, eu já estava falando para os irmãos sobre Coríntios, né? As mulheres eram sacerdotisas naquela época, né? E elas eram prostitutas e raspavam a cabeça. Então, se você vê que a predominância, né, um pouco da sociedade hoje, já naquele tempo, já naquela época, né? E eles se consideravam os intelectuais, os mais sábios daquela época. Então, eles se achavam sábios, né, se tornando tolos. Porque, presta atenção, a forma como eles agiam, por exemplo, eles adoravam César, né? Homem adorar homem, isso é loucura, né? Mais para frente a gente vê aqui também que eles começaram a colocar deuses com faces de animais, como no Egito, né? Deus Ra, Deus Aurus, que é um touro, né? Deus. Tem vários dos deuses, eu não estou lembrado do nome de cada um, mas cada um era uma representação de um animal, né? Um cachorro, né? Como o deus da morte dos egípcios. Então, assim, cada um tinha um jeito de animal, né? Corpo de homem, cabeça de animal. E eles representavam Deus dessa forma. Então, eles estavam querendo sujando aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, né? Desdenhando de Deus, fazendo gracinha com Deus. É o que nós estamos vivendo. Romanos é bem o que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Né? Aí, se você continuar lendo aqui, ó, trocar a glória de Deus, indestrutível. Outras versões têm incorruptível, né? Por semelhança de imagem humana, destrutível ou corruptível, de aves, quadrúpedes e de répteis, né? Olha só,
Só para você, voltando só um pouquinho no 22, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1:21. Abra sua Bíblia, alguém lê para nós. 1 Coríntios 1:21. Alguém lê para a gente? E Manádia, lê para nós Atos 17:29, por favor. E tem tudo a ver, né? Os irmãos que acharam, me falam, por favor, o que achou. Atos 17:29. Isso, pode ler. Sendo nós, pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Quer dizer, fazendo deuses de pedra, de ouro, né? Querendo fazer um Deus de imaginação humana. Como a gente vai fazer um Deus? Como a gente vai pegar uma pedra e começar a lapidar um Deus, para que nós possamos adorar esse Deus? Porque, igual falamos, eles eram um povo sincretista, assim como é hoje. Os católicos são muito sincretistas. Eles adoram, né? Precisam de algo para exercer a fé. E nós, que somos evangélicos, não. Nós não precisamos do sincretismo, né? Nós só precisamos da a fé espontânea. O que é fé? É a esperança daquilo que você não vê, né? Mas que existe. O nosso Deus, nós não vimos ele, mas ele existe. Lá em Hebreus capítulo 11 fala o que é fé, né? Versículo 1. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, mas que a gente confia, que a gente crê. Né? A gente não enxerga pela vista, a gente enxerga pela fé. É totalmente diferente. Né? Quem acha outro versículo que eu pedi, por favor, pode ler. Coríntios o quê, pastor? O outro era 1 Coríntios 1:21. Eu gostaria que os irmãos procurassem rapidinho, porque ia ficar melhor para nós. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aproveu a Deus, salvamos os crentes, pediu loucura da pregação. Então, olha só. Vão aos crentes pela loucura da pregação. Isso aí. Então, olha só para você ver o que a irmã leu. Pois, já que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Eles não vieram conhecer a Deus pela sabedoria. Deus se agradou de salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que é isso? Deus se revelou através da sabedoria. Como? A criação, os testemunhos, né, que foram deixados pelos profetas, como Deus já livrou Israel várias vezes, né? Deus protegeu Israel desde o comecinho, né? Deus manifestou tantos milagres, Deus tirou o povo do Egito, dando 10 pragas aos egípcios, né? Ficou marcado nas histórias de todas as civilizações. Mas eles não quiseram conhecer Deus pela grandeza, pela sabedoria de Deus, mas pela loucura do evangelho. O que é a loucura do evangelho? Quem sabe? Alguém sabe a loucura do evangelho? Levanta a mão, quem sabe. Eu imagino só. O que é? Fala. Eu imagino que a pessoa, às vezes, ela... Não sei se é certo, né? Que, às vezes, a pessoa, ela se torna aquela pessoa, assim, que ela acha que é aquilo que está escrito. A loucura do evangélico. Não sei se é isso. Porque tem gente que tem evangélico que você não pode nem conversar com ele, que ele te doida, né? Ele acha que é aquilo. Não sei se foi isso que o senhor quis dizer. É referente como o evangelho é aceito hoje, né, para nós, né? O evangelho ele é pregado como Jesus crucificado, né? Para os judeus, isso era uma vergonha eterna. A crucificação era um ato de vergonha para os judeus, porque a pessoa ficava seminua na cruz, sabe? A crucificação era vergonha para os judeus, loucura para os gregos e romanos, porque como um Deus poderia ser crucificado? Tá entendendo? Então, a loucura do evangelho foi Jesus crucificado por nós. E nós aceitamos a loucura em vez da sabedoria. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? É tremendo. É verdade. Né?
Então, vamos continuar aqui, ver o que nós vamos, irmão, estudar a Bíblia como se fosse você procurar um tesouro. Você vai cavucando, aí você vai achando pedrinhas de ouro, diamante, e você vai guardar no seu coração. Pastor, o senhor falou que Deus livrou Israel, mas até hoje, Deus continua livrando Israel. Até hoje. Deus é fiel, até hoje ele continua. Outro dia eu fiquei pensando assim, aquele povo está cercando lá, jogando bomba. Eu pensei, se Deus livrou Israel naquele tempo, ele está a mesma coisa, ele não muda. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura mais do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Alguém quer comentar ainda? Minha mãe já comentou? Podem ficar à vontade. Não tem problema errar. Ela comentou muito bem, Mike, ficou muito bom. Então tá. Então vamos continuar no 20. Acho que sou eu, né? 26? 26 agora é com a... Sou eu. Tá certo, é com a senhora até o... Vai até o 32. Eu acho, não sei. Vou deixar só até com o 30, que aí fica 4 também, tá bom? Até o... 30. Hã? 30. 26. Tá bom. Então vou lá. Tá uma salva da igreja, uma paz do Senhor. Bom, pelo que Deus... Não sei se está muito baixo. Aí, se estiver muito baixo ou muito alto, me avisa, Mike. Perfeito. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmas a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Só até aí? Até o 30. Pode ir o 30 também? Pode. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Bom, o que eu entendi desse, talvez não seja mais o que é realmente, mas eu estou para aprender e sou humildemente capaz de dizer que não tenho muito conhecimento, tá? Então, o que eu li, pude entender é o seguinte, seguindo o que a Senira tinha dito, né? Que eles estavam cometendo todas aquelas atrocidades. Então, pelo que Deus abandonou, Deus deu a chance para eles, né? Se consertarem. E não pararam. Então, Deus entregou a dele, porque Deus dá o livre-arbítrio, né? Então, quando Deus deu e eles escolheram aquele caminho, Deus falou, então, ok, segue o teu pecado como queres, mas também arque com o seu castigo, com as suas penas. Assim eu interpretei, né? E quais são esses, quais são os comentários que tem? Que é sobre a mulher, né? Mudar o uso natural, que, né, das suas relações íntimas, e do contrário, que realmente foi, né, nos ensinado a partir do Adão e Eva, dos desígnios de Deus. E, semelhantemente, também os homens começaram a fazer uso, né, deixando o uso natural da mulher se inflamando em suas sensualidades, uns para os outros, deixando assim, né, de ter como a mulher companheira, como Deus ensinou, e passando a ter relações um homem com o outro, né, como acontece e está acontecendo muito rápido, né, está em uma velocidade assustadora,
Quando eu era criança, não ouvia falar. Quando eu fiquei adolescente, muito raramente, muito escondido, muito ponderadamente se falava sobre isso. Quando eu estava um pouco mais jovem do que agora, falava-se, e eles estavam lutando pelos seus direitos nas câmaras, né, no Senado. Aí conseguiu que um abençoado lá, que eu até queria saber quem foi, que abriu o direito para processar quem fosse contra isso. E quando isso aconteceu, acabou. Agora ninguém, pessoa que é hétero, que segue a palavra de Deus, não tem o direito mais de discordar disso. Enquanto que eles têm o direito de discordar do que é hétero, do que é certo, do que está na Bíblia. Então, eu estou um pouco, assim, indignada, revoltada, eu diria, com essa situação, porque é um direito que eles adquiriram onde eles sufocam o nosso. Isso não é direito, isso não é Constituição, isso não está certo. Ai de mim se eu falar contra os homossexuais, só que eles podem ir contra o hétero. Então, não está justo, não está uma balança bem equilibrada. Então, essa desigualdade, essa injustiça está me sufocando. E é uma coisa que eu jamais esperava ver em minha vida, o que estou vendo agora. O Facebook já me bloqueou 5 vezes por eu escrever a palavra viado. Enquanto que um moço lá de um país, não vou citar o nome, ele entrou numa live e generalizou literalmente, dizendo que todas as mulheres do Brasil eram prostitutas no país dele, que ele não respeitava as mulheres brasileiras. Aí eu perguntei para ele, moço, mas eu não acho que dou 200 milhões. 100 milhões é mulher no nosso país. 100 milhões de mulheres no Brasil é prostituta. São prostituta. Isso é revoltante você falar isso? Isso é inaceitável. São 100 milhões de mulheres, todas prostitutas. O senhor devia nos respeitar. Assim como tem prostitutas no nosso país, existe no seu. Aí abri o leque mesmo e falei o que eu achava do país dele. Ok, me bloqueou. Então é assim, é umas coisas que a gente perdeu o direito de falar o que é certo. Igual a Zenira falou aí, ó, o que era errado se tornou certo e o que é certo se tornou errado. Então, foi isso que aconteceu aqui, e o Senhor entregou para eles. Falou, quer pecar? Então pequem, mas arquem com seus castigos. Foi isso que eu entendi, Michael, nesse pedacinho que eu li. A senhora falou muito bem, né? Principalmente na parte de hoje, né? Então, não vou nem tocar nessa área. Só vou tocar alguns pontos mais bíblicos mesmo. Aqui fala aqui, ó. Vou repassar, só dar uma repassadinha bem básica. Aqui. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, né? Então, minha tia já explicou que tem os casos, né, de homossexualismo entre as mulheres, né, abandonando o natural, né? Entregando as paixões infames. Essas paixões infames, irmãos, é algo que qualquer crente tem que correr. Qualquer crente tem que correr das paixões infames. O que é paixões infames? São desejos carnais, né? A pessoa não fica com a pessoa, não é porque ama, ou porque não. Ela deseja ficar com a pessoa por sentimento sexual. Isso aí é muitas vezes poderado por demônios, hostes malignos, né? Existe um demônio muito conhecido, né? Pomba gira, que ele trabalha nessa área, e ele dá sonho às pessoas. As pessoas sonham tendo relações sexuais, acordam molhadas. Então, isso tem que se quebrar. Isso aí é um espírito maligno. Está apoderando. Às vezes, entra na vida dos casais, onde o casal está... entra na vida dos casais e ali começa a fazer a mulher virar o homem virar a mulher. Né? Isso é um espírito dominador. Tá na vida desse casal, destruindo a vida do casal, né? Porque o homem quer o respeito, né? Mas a mulher age como se fosse o homem, né? O homem fica muito passivo, não age como homem, não toma uma posição masculina na casa, de tomar conta da casa. Então, isso está acontecendo demais. E com isso, né? Vem consequências. Os filhos veem isso. O que o filho vai ver? Vai ver o casal... vai ver o homem, o pai é tão passivo que parece homossexual. Não tem uma figura
boa para o pai. Então, o diabo ele começa a destruir na família, porque a família é a base da sociedade. A família foi o que Deus deixou para inspirar o mundo, né, para direcionar o mundo. Foi a família. A família foi Deus que criou. Deus representa a igreja como família. Ele fala que a noiva dele é a igreja. E ele é o noivo. Então, é um casal, um casamento. Então, é tudo muito representado na Bíblia como família. Família é muito sagrado, né? E o diabo quer colocar a semente dele, do pecado, no meio da família. Hoje a gente vemos que nós temos que aceitar, igual a minha tia falou, né? Eu não vou aprofundar, que ela já foi muito forte nessa área, foi muito bom. 27. E semelhantemente, também os homens deixando o uso natural da mulher, se inflamar, irmão, é como se fosse você se contaminar em uma sensualidade uns com os outros. Que é isso? Vamos gostar de homem. Que tem atração é essa? Não fecha, papai. Fecha aí. Linda, tá linda. Desculpa, irmãos, é minha filha. E aí se inflamaram em uma sociedade uns com os outros. Homens com os homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo recompensa com vinho ao seu erro. O que é isso? AIDS. O que é isso? Doenças que não existiam antes, né? Ou se existiam uma pequena quantidade, doenças sexualmente transmissíveis. Né? O surgimento da AIDS é um grande leque, né, da punição de Deus, porque o pecado traz consequência. E Deus vai fazer o homem pagar pelos pecados. E, irmãos, o pior é Deus entregar o homem à torpeza dele. É Deus abandonar o homem. Entendeu? Isso é a pior coisa que existe. Deus abandonar nós ficamos sem direção. Deus abandonar o homem vai se entregando ao seu próprio entendimento, que é loucura. É loucura, irmão. Nós vemos as coisas hoje, é loucura. Aí parece que a gente é um ET, né? Igual a minha tia está falando, é um ET. No meio da sociedade, onde o povo está corrompido. Primeiro que não se acredita em Deus mais. Né? Quem acredita em Deus é cafona. Não é cool, não é legal. Né? Versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia. Fornicação é a pessoa ficar sem casar. Né? De toda iniquidade. Iniquidade, mano, é um pecado que a gente comete direto. Malícia, né? Você já viu tanto povo tá malicioso? Qualquer coisinha. Eu acho que isso aí não é isso, não. Isso é malícia, irmão. Eu falo as coisas, às vezes alguém olha para mim assim, você falou isso, mas eu nem pus malícia, a pessoa tá com malícia. Né? O que foi que minha esposa falou um negócio? Minha esposa falou um negócio hoje que eu pus malícia no que ela falou. Né? Eu falei, gente, só tá errado isso. Não pode ser assim, é porque a gente fica ouvindo essa poluição sonora, que é televisão, novela, séries de televisão, só poluindo a mente da gente. Lá eles xingam o tanto que eles querem, eles poluem tudo, eles fazem uma criancinha boazinha virar o demônio. Então, eles não estão nem aí, eles querem destruir tudo que é santo, tudo que é bom, tudo que é inocente. Eles querem tirar a inocência. Por quê? Perverter. A palavra é perverter. Quanto mais... Olha, irmãos, no tempo do Velho Testamento, se matavam para tentar levar o povo para o inferno. O diabo lutava para o povo, matando o povo. Né? Matava-se, mas aí o diabo percebeu que quanto mais ele matava, mais o povo ia para o céu. Né? Agora eles querem matar a fé. Porque matando a fé, definitivamente a pessoa vai para o inferno. Está entendendo como é que é a coisa agora? Agora ele vai lutar contra o seu consciente, contra a sua fé. Por isso que a Bíblia fala assim, guarda o que tens, guarda a tua coroa, para que ninguém venha roubar ela. O que é a coroa? É tudo que você tem de Deus, tudo que você tem de fé. Guarda a sua fé ao máximo, protege a sua fé. Cuidado, porque tem ladrões, cães, salteadores, que quer arrancar a sua fé, porque arrancando a sua fé, você perde o laço com Deus, você não está nem aí. Você perde o respeito por Deus, temor. Temor, irmãos, temor, nós temos que ter temor de Deus. Você acha que Deus vai aceitar qualquer coisa? Deus não aceita qualquer coisa. Deus é justo, é santo, maravilhoso. Pai, amém. Olha só, 30.
sendo murmuradores. O que é isso, irmão? A gente vê a gente abençoada, as pessoas abençoadas têm de comer, têm de beber, têm serviço, têm casa, e estão murmurando. Estão murmurando. Destratadores. Destratadores. Pessoas que maltratam as pessoas por nada. Perde a paciência por nada. Aborrecedores. Se aborrece que qualquer coisa faz bicão, casquinha de ovo. Ah, o pastor não pode falar isso não. A irmã não pode falar isso de mim não. E o pior, irmão, que não é mais no mundo que a gente está vendo isso, é na igreja. É na igreja de Deus. Não estou falando isso. Paulo não está falando isso, não é para o povo lá fora, não, irmão. Paulo está falando para os crentes. E é no povo, no meio do povo de Deus. Olha, esse já traz um pastor na presbiteriana, muito conhecido, fez pedofilia com o filhinho da esposa dele, né? Foi, tipo, expulso da igreja, foi preso, depois saiu e falou que não era gay, que no fundo faria aquilo com a criancinha, depois se tornou gay de verdade. Eu não sei o nome dele aqui agora, mas é um pastor presbiteriano. E ele era um grande influenciador, tinha uma igreja muito grande no Brasil. Que é isso? Nós estamos no meio do corpo de Cristo. A Bíblia fala assim, irmãos, é lícito que o escândalo venha, mas ai por onde o escândalo vier. É melhor que amarre uma moinha de trigo no pescoço, aquela roda grandona de moinha, que, né, aquela roda que fica amassando o trigo, rodando, né? O animal fica puxando e fica girando e amassando o trigo, fazendo ficar farinha, né? É melhor que marram uma daquelas grandes no pescoço e se jogue no mar do que escandalizar a obra de Deus. Ou de escandalizar, por exemplo, gente, eu sou pastor, certo? Eu sou pastor. Imagina se eu escandalizar uma pessoa que está aceitando Jesus agora. Como é que vai ficar essa pessoa, irmãos? Que referência essa pessoa vai ter? Você sabia que as pessoas vê Jesus em você? Você sabia que cristão significa um pequeno Cristo? Ser cristão é um pequeno Cristo. Foi o termo usado naquela época. Porque todo mundo conhecia Jesus, Cristo, né? E Cristo significa Messias. Tá bom, irmãos? Cristo significa Messias. Jesus, o Messias. Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo. Significa Messias. Então, nós somos um pequenos Messias. Pequenos Cristos. Mas como é que a pessoa vai ver na minha vida Cristo se eu não sou um exemplo? Se eu falo uma coisa hoje, amanhã eu não cumpro o que eu estou falando. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque estamos numa geração perversa, rodeada por demônios. A Bíblia fala que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, tanto boa quanto ruim. Então, irmãos, parece que cada vez que a gente vai estudar a Bíblia, a gente vê a seriedade das coisas que é. Começa a enxergar melhor com os olhos bíblicos, né? Com os óculos bíblicos. Louvado não. Os irmãos estão entendendo? Tem alguma pergunta aí? Sim, entendi. Irmão Gilmar, tem alguma pergunta? Se quiser perguntar, para perguntar. Amém. Vamos só terminar isso aqui e vamos passar para outra pessoa, irmãos. Para o Senhor mandar, hein? Inventores de males, desobedientes aos pais e mães. Uau! Minha mãe, sempre que eu temava com ela, falava, honra pai e mãe. Honra essa mãe, filho. Né? Então, assim, hoje, não se está nem aí pela figura paterna, pela figura da mãe. Não se carrega mais a mãe no jacá, né? Água do jacá para a mãe, né? Hoje é qualquer coisa, ó. Né? Então, a gente vai ter que mais mudar mais. Vamos continuar, então, irmãos? Quem é que está com 31, 32? Quem é que está aí? E eu, né? Aí você ou fala ou adianta com a outra que seria a próxima. Eu acho que tinha pessoas que eu tinha escalado já. Tem 31, 32 aí? Acho que é a irmã Dora e o seu Luiz. Não, era tudo da Saíra. Era? Só mudou, então. Nada, não. Tá bom. A senhora quer falar os dois, tio?
Não, filho, pode falar, porque o que eu entendi melhor foi aquilo que eu falei, né? Então tá, vamos lá então. Irmã Daiane, fale o verso 31 e fala, vê o que você entende. Bia, fala o verso 32 e vê o que você entende. Verso 31. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Tônica, mãe, cadê Tônica? Peraí, filha. Cadê Tônica? Aqui é porque eu não peguei o contexto aqui, mas tá falando de pessoas, né, que infiéis nos contratos. Eu entendo que é pessoas que não cumprem o que promete, Cadê né? Tônica? Infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem afeição, sem amor, sem sentimento, né? E irreconciliáveis, pessoas que não fazem as pazes nunca, não se arrependem, Aqui, sem misericórdia, sem piedade. Amém. Tá bem sim aí, irmã. Pode ver, irmã Bia, por favor. Os quais, conhecido bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os quais praticam. Eu acho que aqui está falando que quem está seguindo a Deus está fazendo a coisa certa e os que não está fazendo coisa errada e vai ter consequências. Certinho, sim. Só vou pegar uma partinha aqui que você falou. Não somente fazem, mas também consentem aos que fazem. Né? Quem cala, consente, irmão. Quem cala, consente. Se você está vendo mal e você fica na sua caladinha, não se posiciona, você está se consentindo com o mal. Não vou fazer isso não, porque vai me chamar de chato. Né? Eu toda vez levanto a mão e falo que está errado. Irmão, desculpa falar. Você é a voz que clama no deserto hoje. Certo? Me desculpa, é ruim ser chamado de chato, ser tagado de bolsonarista, de... sei lá. É chato. Mas se você está vendo errado, você vai deixar estar errado, irmão? E aí no dia do juízo? Você acha que Deus te dando conhecimento, você vai ficar isento? Não. Conhecimento seu é para ser praticado. Amém? Vamos ver o capítulo 2. Quem é que está no capítulo 2? Pastor, eu tenho um exemplo disso aí. Meu patrão estava xingando só aquele nome F, aquela hora, o tempo todo falando F. Aí eu falei, eu vou falar para você, não xingue isso mais não. Quando você fala essa palavra aí, você tá... não, ele ficava falando, meu Deus, em inglês o tempo todo, né? Aí eu falei, mas fique chamando o nome do senhor em vão, não, porque quando você chama o nome do senhor em vão, os anjos do Senhor levantam para fazer alguma coisa na hora que fala o nome dele. Então, quando você chama ele, aí quando você precisar, não vai poder achar a favor de Deus, porque você chama ele em vão toda hora. É pecado. Falei para ele, se eu não falar isso para você, Deus vai falar para mim, por que eu não te avisei? Eu falei para ele. Amém. Mãe, quem é que está com o capítulo 2, 1 e 2, 3, 4? Você lembra? Eu estou com Romanos 2, versículo do 1 ao 4. Então pode começar, irmão, sua parte. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, quando naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus?
Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te levará ao arrependimento? Nessa passagem eu entendo que aqui está falando, né, que para a gente não julgar o próximo, porque a gente julgando, às vezes a pessoa pelo pecado, achando que somente a pessoa que está sendo julgada é errada, a gente também já está pecando por julgar, que isso só cabe a Deus, julgar só cabe a Deus, né, juiz, né, somente Deus, até porque quando a gente faz isso, o Senhor, ele está vendo, e ele cobrará isso de nós, né, que tem passagem que fala, não julga para não ser julgado, né, e aqui aí pergunta, né, tu acha que fazendo isso você escapará do juízo de Deus? Você também não está sendo, Deus não vai cobrar isso de você, né, e aí tá falando, ou você despreza a riqueza, a benignidade, a paciência, né, a misericórdia de Deus, te levar ao arrependimento. Eu acredito, assim, que o Senhor, ele dá a oportunidade da gente se arrepender. Quando eu estou julgando meu irmão, estou julgando meu próximo, eu estou tirando a chance de ver se ele está... Às vezes eu não sei se ele está arrependido de algo, eu estou julgando, não sei o que levou ele àquilo, né? Não estou me colocando no lugar, não sei o dia de amanhã, eu posso estar numa situação, às vezes, parecida ou até pior, e lá na frente alguém pode olhar e fazer o mesmo comigo, né? Então, enquanto a gente está enquanto a vida, a esperança de arrependimento. Então, julgar, apontar o dedo e julgar o próximo não cabe a nós. Essa não é a nossa função. A nossa função é levar e pregar o arrependimento, né? O amor, a misericórdia de Deus. É isso que eu entendi. Amém. Foi bem rápido, mas foi bom. Amém. Só vamos dar uma recapitulada. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Mandaiane. Assim, pela colocação que nós temos na Bíblia, né? Não julgueis para não sejais julgado. E aqui também está falando sobre julgar. Mas a Bíblia fala assim também, né? Quando julgais, sejam bons juízes. O que a irmã acha disso? Eu acho assim, cada caso é um caso, porque muitas das vezes é igual aquele ditado, né? Macaco senta no rabo e fala do rabo dos outros, né? Muitas das vezes a gente faz na presença das pessoas, na frente das pessoas, a gente age de uma forma, mas dentro de casa a gente é de outra forma e julga aquele que às vezes tanto em casa ou na rua, em qualquer lugar é a mesma coisa, né? Por exemplo, vou usar um exemplo. Eu, dentro de casa, eu sou uma coisa. Na igreja, eu sou outra. Aí tem uma irmã que, às vezes, ela tem o estupim curto, aí ela fala na igreja, onde for, na casa dela, ela é uma coisa só. E eu ponto o dedo para ela e julgo. Né? Eu julgo ela, dizendo que é uma serva do Senhor fazendo essas coisas, né? Uma serva de Deus agindo dessa forma. Mas quando eu chego na minha casa, eu ajo ainda até pior, né? Mas tem coisas que a gente pode ser assim, um exemplo. Perdão, irmãos. Um exemplo assim. Tá acontecendo algo, o pastor, eu coloco assim, o pastor como a liderança da igreja, né? Que ele tá ali como líder, então Deus está dando um tipo de autoridade. Então, se o pastor tem conhecimento de algo que algum irmão dentro da igreja, principalmente aqueles que têm cargo, função dentro da casa do Senhor, que toca nas coisas da igreja, que tudo é apresentado consagrado, está em algum tipo de pecado, né? Então, cabe ao líder da igreja levar isso, ser um tipo de juiz, né, onde vai colocar essa pessoa, vai conversar com essa pessoa, vai colocar essa pessoa à prova. Lógico que tudo com amor, com sabedoria, para que não venha perder aquela pessoa, né? E porque tem gente que é assim, que ela não aguenta ser repreendido, né? Então, aquilo ali eu creio que é um certo tipo assim, vai julgar
de uma forma certa, vai ser justo, né? Tá. Se a pessoa está merecendo. A irmã falou muito bem, mano, das duas partes, né? É isso aí. Por exemplo, Deus nos coloca em autoridade, em destaque. Não estou falando só de pastores, né? Bom exemplo que a irmã usou dos pastores. Mas a gente, como servo de Deus, somos colocados todos os dias para decidir causas. Decidir causas, como seja essa. Por exemplo, alguém deixou o dinheiro cair na rua, você viu? Você está sendo juiz. Não está? Se você vai pegar o dinheiro ou devolver, ou, né, Deus quer que nós sejamos justos juízes, né? Ou, por exemplo, alguma pessoa está querendo defamar a outra e você sabe da verdade, você pode muito bem falar a verdade ou omitir a verdade. Você está sendo juiz dessa causa. Então, não é que a Bíblia fala assim, não julguei se você julgar, no sentido assim, não julguem. Não, a Bíblia fala assim, não tomar a posição de condenar a pessoa, tá entendendo? De agir como uma pessoa que condena a outra por causa de alguma coisa. Mas a Bíblia, quando nos coloca em posição de julgar, também para sermos bons e justos. Tá certo? No caso que, quando for ruim, você tem que ser justo no seu julgamento. Não é passar a mão também, né? Não é não? Muitas vezes nós passamos a mão muito também. E isso é muito ruim. Porque somos passivos. Tá entendendo? E concordamos com o pecado. Então, olha, irmãos, eu vejo a obra de Deus como você ficar em equilíbrio, certo? Não ser muito extremista, mas também não ser muito libertinagem. Você fica no meio, entendeu? Mais pro lado do extremo fica melhor para você não ficar com perigo. Mas muitas das vezes, irmãos, por exemplo, a Bíblia fala, não julgueis para não sejais julgados. Né? Porque também temos aqui, né, problema, o que está falando o versículo, olha o que o versículo está falando. Portanto, és inexcusável quando julga o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas faz os mesmos. Então é a mesma coisa você tirar a trava dos seus olhos, do que deixar a trava nos seus olhos, que é tirar o cisco do olho do seu irmão, né? Irmã Nádia, o que você acha disso aí? Pastor, eu sou daquele mais lado, tá errado, né? Eu vim do ministério meio duro, então eu não sou daquele tipo que fica no meio, não, certo, errado, porque a palavra do Senhor não tem meio termo. Então eu acho que como a gente está sendo servo do Senhor, a gente tem que andar na linha. Se a gente sabe que é errado, a gente não tem que fazer, porque alguém vai ver e vai corrigir a gente. E a gente vai ter que aceitar aquela correção porque a gente está errada. Então, se eu vejo que está errado, muitas pessoas não gostam de mim por isso. Se eu vejo que está errado, eu falo, irmão, você está errado. Não é assim, porque é desse jeito, e é assim. E a mesma coisa comigo. Se eu estiver errada e alguém me corrigir, e eu sei que eu estou errada, eu não sou aquela pessoa que faço o bico e fico chateada, não. Eu aceito a correção. Então, a gente tem sim, se está errado, está errado. Claro que a gente não vai ser grosso, né? Mas a gente tem sim que julgar e dizer, irmão, ó, não é desse jeito. É daquele jeito, porque quando a gente chegar no céu não vai ter meio termo, é sim, sim, não, não. Eu vou jogar uma batata quente na sua mão, Ronaldo. Vamos lá para João capítulo 8, irmãos. Irmã Nádia, lê do 1 até o 5. João capítulo 8, do 1 ao 5. Tá mudo, viu, irmão? É porque eu estava passando aqui que a Emily está com a televisão ligada. Ah, tá bom. João 8, do 1 ao 5. Isso, amados. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentado-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher
apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Pastor, eu acho assim, eles ali, eles queriam que Jesus castigasse aquela mulher. A intenção deles não era corrigir o erro dela. Não, eu sei. Mas a pergunta que eu quero fazer para você assim, ao extremo, mas está falando dos extremos, certo? Sim. No caso aí, eles não estavam nem pela vida da mulher, nunca teve aí pela vida da mulher. O negócio deles queria pegar Jesus. Agora, o que eu quero perguntar para a irmã é, de acordo com a lei, ou de acordo com o que é certo, ela deve ser morta. Sim. Isso é ser bom juiz ou ser mau juiz? Eu acho que isso é ser bom juiz, sim, na lei dos homens, né? A lei dos homens. Mas ali não era o Senhor ali não estava usando a lei dos homens. O Senhor ali estava usando, vamos dizer, a lei de Deus, o perdão. Então ele teve um ato de perdoar aquela mulher. Se fosse pela lei dos homens, ela ia ter que ser morta. Então pelo que a irmã está falando, Jesus se colocou no meio, certo? O Jesus se colocou no meio e perdoou o pecado daquela mulher e apaziguou aquilo, dando uma chance para aquela mulher. Vamos dizer assim, ele deu uma nova chance para ela ir e não pecar mais, para não fazer aquele ato. Porque, no meu entendimento, se ela fizesse aquilo de novo, aí para ela não teria mais solução, né? Aí seria a morte. Mas por que Jesus não falou para ela de cara, não apedreja ela, pode liberar ela? Porque Jesus é misericordioso, né, pastor? Ele veio para salvar os doentes, os pecadores. Eu penso assim, porque ele veio para isso, ele veio para perdoar, ele veio para nos ensinar, né? Ele não veio igual a lei dos homens, ser duro igual assim. Então, ele veio para aquilo. Mas ele ensinou que ela não poderia fazer de novo. Então, perfeito, mano. Você falou muito bem. Olha, irmãos, então é isso aí. Quando julgar, não pensar só no extremo, só porque é certo, certo, certo. Pensa no outro também. Tá entendendo? Porque se for pensar igual aí, o certo era matar ela. A lei mandava matar. Mas se Jesus falasse mata ela, então ele seria colocado como uma pessoa que não tinha misericórdia. Certo? E se Jesus falasse assim, pode liberar ela, ele estaria quebrando a lei. Então não poderia ser o Messias. Então o que aconteceu? Jesus, de acordo com a palavra do Senhor fala, ele abaixou sua cabeça e continuou escrevendo. Aí eles perguntou para ele novamente, o que diz tu, Rabi, ou mestre? Jesus vira para ele e fala assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Glória a Deus. Você está vendo? Jesus chamar para nós primeiro. Então, antes de você julgar, julga você. Julga a sua causa. Antes de você querer colocar a mão no outro, coloque em você. É isso que Jesus quer. Porque quando você for fazer o julgamento, vai ser um julgamento bom, justo. Então, irmãos, temos que ter cuidado se estamos muito no extremo ou muito na libertinagem. Temos que ficar no que é justo. Eu quero chegar lá no céu, na glória, e quero ainda perguntar para Jesus o que ele escreveu no chão naquele dia, porque é um mistério. Eu tenho muita curiosidade de saber o que Jesus escreveu no chão naquele dia, porque na palavra não fala, ele não falou, ninguém sabe. Então é doido. Eu acho que ele escreveu assim, como é que eu vou aguentar esse povo, meu Deus? Mas é muito, muito legal, né, irmão? A palavra de Deus é tão boa. E a gente vai estudando assim, a gente vai ficando... Amém. Mais, como eu posso dizer, mais sábio, né? Vamos ler o 3, então, que a irmã estava lendo, a irmã Daiane. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo tu, escaparás do juízo de Deus? Claro que não, né? Temos que cuidar de nós mesmos, não fazer aquilo que falar. Tem gente que é tão hipócrita, né? Que
fala do outro que está fazendo, julga o outro, mas faz pior. Não é nem o mesmo, é pior. E a gente está vendo isso, é igual eu estou falando, não é lá fora, é na igreja. Teve um irmão, um pastor, que chegou no meu filho e falou assim: nossa, seu filho pintou cabelo de loira. E eu sou pai, né? Eu sou pai. Ah, é, irmão? Eu nunca vi meu filho pintar de cabelo de loiro. Pintou cabelo de loiro. E eu deixei. Passou-se algum tempinho, o filho também foi pintar cabelo de loiro. Ele esqueceu o que falou para mim. Que eu queria trazer julgamento do meu filho, né? Ah, crente não pode pintar cabelo de loiro, não. Depois ele foi e pintou o cabelo dos dois filhos dele. Tá entendendo como é que é o negócio? Então a gente tem que tomar muito cuidado do que fala. Porque, irmãos, tudo que a gente fala pode não ser agora, mas vai pesar depois. Está registrado na memória de Deus, irmão. E olha, eu não sei o que vocês estavam falando aí. Vocês falaram uma coisa que eu queria ter falado na hora. Ah, é. A minha tia falou que o homem falou que as mulheres do Brasil todo são prostitutas, né? Chamou as mulheres do Brasil todo prostituta. Ah, e ele foi longe, hein? Ele tocou em muita ungida, hein? E a Bíblia fala assim... Eu fiquei... tantas mulheres dignas, né? E líderes, e direitas. Eu falei, como ele pode dizer isso? Ele tocou em muita mulher ungida. E a Bíblia fala, ai de quem toca no ungido meu. É a mesma coisa tocar na mina dos olhos de Deus. É enfiar o dedo no olho de Deus. Tocar no ungido. É por isso que eu falo para os irmãos, irmão, toma cuidado quando você vai falar de irmãos que é ungido. Pode deixar, ele está dando trabalho, deixa Deus tomar conta dele. Não mete a mão, não, irmão. Olha, para os irmãos terem noção, quando Saul perseguia Davi, queria matar, Saul era o rei de Israel e queria matar Davi, porque Deus queria levantar ele como rei de Israel. Só que Saul foi ungido por Samuel, a rei de Israel. E aí o que acontece? Um dia, Saul estava dormindo na caverna procurando Davi. Davi descobriu que ele estava na caverna dormindo. O que ele fez? Ele foi lá e Jonas, que era soldado de Davi, falou, mata o Saul. Ele foi, pegou a lança, a capa, os trens de Saul, ficou na mão. Aí de longe fala assim, meu senhor, lá no lugar alto, ele fala, o seu soldado não te guardou a sua vida. Eu poderia ter te matado. Aí o soldado Davi fala, mata ele. Aí ele vira e fala, ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Irmão, existe uma unção poderosa. Existe um poder de Deus sobre a vida do povo de Deus. Se você é ungido, uma mulher de Deus, ungido não é só porque foi ungido a ministério, não, irmão. É porque você tem reverência a Deus. Quando você tem reverência a Deus, você se torna ungido. Tá entendendo? Quando você entra em jejum e oração, você tem uma referência de Deus na sua vida. Você tem proteção. Ai de quem toca em você. Ai de quem mexe com você. Vai mexer com Deus, irmão. Tá entendendo? Porque o nosso Deus, a Bíblia fala que ele é jealous. Como é que fala jealous em português, gente? Ciumento. Ciumento. Ele é ciumento. Você sabia que Deus é ciumento? Ele tem ciúme de você. Ô, glória. Mano, você não é qualquer um, não. Amém? Eu cortando o senhor, pastor. Pode falar, meu querido. O senhor falou isso, que Deus é ciumento. Quando a Emily estava na minha barriga, foi uma pessoa na igreja que eu congregava, eu não conhecia, e aquele profeta olhou para mim e falou assim, essa criança que está na sua barriga é uma escolhida do Senhor. Ela é a menina dos olhos do Senhor. Ai de quem tocar no que é dela, porque foi Deus que te deu ela. Então, isso é verdade. Ela estava na minha barriga, aquele homem não me conhecia, ainda me disse assim, tem pessoas e da sua família que querem tocar no que é dela, mas ai de quem tocar no que é dela. Aleluia. Então, isso é verdade. Isso é puramente a verdade. Isso é promessa, né? Promessa. Glória a Deus. Aleluia. E vamos lá, versículo 4, alguém lê para mim novamente?
O versículo 4. Isso. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Olha só. Às vezes, irmãos, Deus não está querendo matar aquela pessoa, né? Que é um bandido, sei lá. Porque Deus sabe que na frente ele vai se arrepender. E às vezes você e eu queremos matar ele, não sabemos que na frente ele vai se arrepender. Eita glória! Hein? Quem pode... A Bíblia fala que ele é onisciente. A Bíblia fala que ele tem ciência, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele tem ciência de tudo. Então, nós estamos vendo aqui, quando Deus já está vendo lá na frente. Aí a gente fala, mas que Deus? Por que Deus abençoa esse miserável? Mata esse miserável aí, Deus. Né? A gente tem até uma oração ao contrário, né? E a gente não vê que Deus tem um trabalho maravilhoso, né? A Bíblia fala que Paulo perseguia, né, os cristãos. Na morte de Estevão, Paulo estava lá, quando estava tirando pedra em Estevão, matando Estevão, né? Estevão estava de joelho, olhando para o céu. Imagina o que nós ia pensar de Paulo, hein, irmão? Vendo Paulo ali, rindo, né? Ó, tá matando um herege aqui, ó, um judeu herege que se tornou cristão. E o povo ali apedrejava Estevão levando pedrada e olhando os céus. A Bíblia diz que o céu se abriu e ele viu Jesus, Estevão, quando estava sendo apedrejado, né? Lá em Atos, capítulo 8 em diante, vai falar sobre Estevão. E ali ele levando pedrada e Paulo estava lá no meio da bagunça, né? Paulo não tirou a pedra naquele momento, mas está doido para matar ele. E a Bíblia diz que Paulo saiu de lá, foi ao Sindério, que era o Sindério é onde ficavam os chefes da sinagoga, né? Os fariseus, os saduceus, pediam a permissão deles para ir perseguir o povo em Damasco. Damasco ficava muito mais longe, ficava na Síria, né? Para perseguir o povo em Damasco, o povo de Deus, o povo cristão. Então, quando ele vai para Damasco, Jesus encontra com ele na rua de Damasco, fala, Paulo, Jesus aparece com ele com a grande luz, o cavalo dá aquele pulo, ele cai no chão, fica cego. Ele só vê uma luz gloriosa. Fala, Paulo, Paulo, porque tu me persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Fala, Senhor, né? Ele fala Senhor, de cara fala Senhor. Ele conheceu Jesus porque Deus faz o que ele quer na hora que ele quer, com quem ele quer. Entendeu, irmão? Não tem limite para Deus. Negócio, Aleluia! Nós temos limite, mas para Deus não tem limite, não. Deus faz com o que ele quer. É por isso que às vezes assim, eu fico assim, mas esse cara não vai mudar, não. Já cansei de orar para esse cidadão. Passa um pouquinho para frente, a pessoa muda, parece da água do vinho, assim, ó. Muda a pessoa, sabe? Deus transforma. É por isso, né, que a gente não pode desistir das pessoas, né? Igual a gente desiste tão rápido. Né? Eu não sei você, mas eu já desisti de alguns aí. Deus fez, não desiste não. Não podemos desistir, irmãos. Não desiste das pessoas, não desiste mesmo. Fica firme, Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai agir por você, sabe? Deus vai lutar a seu favor. Mantenha firme na posição. Porque nesse momento aquela fraquejada na gente, sim, eu tô lutando, parece que não vai mudar nada, não tá acontecendo nada. Pera aí, irmão. O seu tempo não é o tempo de Deus, não. Deus. Não. Pode falar, não escutei. Às vezes a gente fala, esse não tem jeito, não. Nós estamos no tempo Cronos, Deus está no tempo Kairos. Alguém sabe o que é isso aí, irmãos? Eu não sei. Vocês sabem. Na mitologia grega, Kairos, ele é o deus do tempo duradouro, o tempo eterno, né? Também o Titã, Cronos, é o tempo é o deus do tempo que devora tudo, né? Ele destrói tudo, é o tempo da ferrugem, é o tempo da traça, né? E quando a Bíblia foi escrita no Novo Testamento e o livro de Eclesiastes foi escrito em grego. Então, para se definir como falaria o tempo eterno, seria Kairos, né? Em grego escrito. E o tempo da destruição seria Cronos. Nós vivemos no tempo Cronos,
E Deus está no tempo Kairos. Está entendendo? Nós temos que sair do Cronos e entrar no Kairos de Deus. Está entendendo, irmãos? Então, essa é a diferença do Crono e o Kairos. O Crono é essa que é onde tudo é passageiro, tudo se destrói, tudo é consumido, tudo é destruído, né? Esse corpo aqui está ficando velho, né? Daqui uns tempos, vou estar bem velhinho, vocês vão estar bem velhinhos, né? Mas qual é o propósito na sua vida? Esse é o Kairos de Deus. Os propósitos que Deus tem para você é o Kairos, né? Aleluia. O que Deus determinou, qual é as promessas, tudo aí é Kairos. Tudo que você faz para o reino de Deus é Kairos. Fica eterno. Sua roupinha acaba, mas o seu glória é para sempre. Está entendendo? Tudo que você faz para Deus é eterno. Está marcado, a Bíblia fala que está escrito no livro da vida e no livro das obras. E quando você chegar lá diante do trono de Deus, vai se abrir um grande livro. E o anjo vai falar assim, o seu nome. Vem cá, irmã Cláudia. A irmã Cláudia vai lá. Pois é, eu estou vendo aqui que você aceitou Jesus nessa data, nessa data, nessa data. Aí você fala, é mesmo. É que você fez isso, isso e isso. É mesmo. Ah, você foi para a Irlanda, lá na igreja do pastor Mike, né? Foi sim. Pois é, na Irlanda você estava lá ajudando na igreja, olha. E aí vai ser bênção, porque Deus vai estar tudo escrito que você fez ali, né? Mancenira, vamos fazer uns pão lá para a igreja? Vai estar escrito lá também, né? As obras, a irmã Nádia, né? O livro vai se abrir, né? Eita, irmã Nádia, a irmã que arrumava a igreja todo o tempo, não deixava nada bagunçado, os irmãos iam lá, pensavam que era automático, né? Mas a irmã estava lá arrumando a igreja, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Manade, quando falava, copiava até a nuca, porque era afiada a palavra, né? Glória a Jesus, né? A irmã Daiane, os filhos, né? Chegando na igreja, vamos, gente, vamos estar atrasados, vamos chegar na igreja. Vou chegar atrasada por louvor. Depois vocês vão, ó. A obra vai estar lá, glória a Deus. Isso não vai deixar Kairos, irmão, é Kairos. Eu tava falando isso para Ana Júlia hoje. Eu falei para Ana Júlia tava falando sobre coisas assim, chateada com algumas coisas. Eu fui para a Ana Júlia. Às vezes, se você for designada na igreja para você catar o lixo, Ana Júlia, cata o lixo aqui para mim do chão aqui, e você ir de bom coração, com humildade. Isso para você vai se tornar galardão. Quando você chegar lá no céu, o Senhor vai falar para você. Isso tudo. Aí eu falei os irmã Senira, de exemplo. A irmã Senira, os lanches, as coisas que ela faz. Ninguém manda. Ela vai lá, ela faz. Porque ela quer. Porque ela gosta. As flores, coloca lá, ela vai lá, ela compra, ela coloca, ela faz sem ninguém mandar. Isso tudo vai ser juntado, vai ser galardão quando ela chegar lá. Ainda falei hoje desse jeito para Ana Júlia. Falei, tudo que você fizer dentro da casa de Deus para a obra do Senhor, que seja ajudar uma irmã, dar escadas, levar umas bandejas, alguma coisa para cima, você está fazendo para a obra. Isso o Senhor está anotando tudo. Aleluia, verdade, irmão. Tudo está escrito que nós fazemos para o Senhor, irmão. Uma alma que nós ganhamos. Eu estava olhando, eu postei num grupo da igreja lá, alguns irmãos que foram batizados, né? E alguns nem estão com nós mais, né? Mas a gente ganhou para Jesus, a gente discipulou, eu dei vários estudos, né? E batizei a eles, né? E hoje são crentes, louvando ao Senhor. Pode estar em outra igreja, eu fiz a minha parte. Casou eles. Casei também alguns. Mas então, assim, a gente vê que Deus está fazendo grandes coisas, sabe? E o fato de você estar da forma que você está com Deus é um milagre, sabe? O diabo ele tenta tirar a sua fé, tirar a sua vontade, tá entendendo? Te enfraquecer. Mas o fato de você estar na casa de Deus hoje é milagre. E se é milagre é porque Deus fez, né? Toda coisa boa que Deus faz. Então, é só continuar marchar, não parar, não olhar para trás. Falar igual Josué, né? O povo, depois que ganhou a guerra, né? Vem do
do deserto, né, do Egito, ganhando a guerra, conquistou Canaã, conquistou sua terra. O povo começou a se frouxar, não estava nem mais com Deus. Josué levantou falando assim: eu e a minha casa louvaremos, serviremos o Senhor, né? Então, assim, você tem que declarar isso no seu coração. Ó, eu e minha família, eu vou louvar a Deus, eu escolhi servir a Deus e ser fiel até o fim, irmão, sabe? Ó, a vida nossa é cheia de zigue-zague, tem hora nós estamos aqui 100%, tem hora que aí fica lá embaixo, irmão. Mas uma coisa que nós não podemos fazer nunca é deixar a nossa fé ficar assim também, ó. Tá entendendo? A nossa fé continua no Senhor, no Senhor, né? Eu vou só mostrar um vídeo para vocês e a gente vai parar aqui hoje. Ficou no 5. Quem vai ficar com 5 aí semana que vem, irmãos? Quem tá com 5, Senira? É o seu, irmã Bia? Não, mas se o senhor quiser, eu posso ficar com 5. Ah, é, o seu já foi. Mas vamos fazer a rodada de novo. Eu estou no do 9 ao 13. Ao 12. O Gilmar está do 13. Sim. Oi. A irmã Deus, a irmã Dora, a irmã Luiz, esse faltou, é por isso. Aí eles estão marcados já. Tá bom. Tá bom. Obrigado, mamãe. A gente quer chamar de irmã Senira, né? Mas é mamãe. Obrigada, irmão mãe. Eu vou só passar esse vídeo para vocês aqui, tá? E aí a gente faz a oração e faz o término. Ah, tomara que não seja só música, né? O povo gosta de colocar uma musiquinha, mas vamos lá.
Amém. Lindo, né? Linda essa imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego jogados na fornalha ardente porque não prostrou diante de Nabucodonosor, né? Então é isso aí. Amém? Irmã Nádia, faça oração para nós. Semana que vem estamos aí, né? Os irmãos ficam firmes. Estou gostando muito da participação dos irmãos e eu sei que nós estamos aprendendo junto. Amém? Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, Pai bondoso, Senhor, mais uma vez nós te colocamos perante a tua presença, agradecemos, ó Deus, por esse dia de hoje, por esse ensino maravilhoso, porque é a tua palavra que está sendo ensinada, Senhor, a tua palavra que está entrando no nosso coração, para, Senhor, que a gente possa também levar a tua palavra para aqueles, ó Deus, que não a conhecem. Pai, cobre a vida de cada um com o teu sangue, vai de encontro a cada lar nesta hora, Senhor, cobre os teus filhos, blinda os teus filhos com o teu sangue, dá livramento de tudo aquilo que não provém do Senhor, supre todas as necessidades dos teus filhos, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, abençoa, Senhor, esse estudo cada vez mais, que venha mais e mais irmãos a participar conosco, Pai, para que nós possamos crescer juntos, ir rumo, Senhor, ao céu, com a tua palavra no nosso coração. É o que a igreja te pede e te agradece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Domingo que vem, Santa Ceia, preparam, amém? Paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos. Paz do Senhor. Boa noite. Paz do Senhor. Paz do Senhor, boa noite.